Notícia de última hora para você. Ontem nós mostramos aqui que um atentado a uma bomba foi enviado, vários mísseis foram enviados contra Israel em Tel Aviv. Um míssil foi enviado do Irã e aquela cortina de fumaça, pessoas correndo para todos os lados, pessoas abandonando suas casas, seus carros na rua, a sirene de alerta chamando as pessoas para correrem, se esconderem nos bunkers, nos shelters. E agora nós temos aí durante a madrugada toda várias notícias. Agora eu tenho informação de última hora para você o que está acontecendo. Parece que uma ponte principal no Irã foi destruída. Vamos acompanhar a notícia. Acompanhe comigo na tela. O presidente Trump deu um tiro de advertência ao regime iraniano, junto com um vídeo que ele mandou. Uma ponte do Irã está desmoronando para nunca mais ser usada. É hora do Irã fazer um acordo, antes que seja tarde demais, e que ainda pode se tornar um grande país, no caso, o Irã. Vamos ver o que está acontecendo. Uma ponte, olha as imagens. Uma ponte simplesmente desmoronando. Olha que aviso. Isso é algo que nós nunca antes havíamos visto. O presidente usou vídeos e filmagens de todos esses diferentes ataques que os Estados Unidos fizeram lá no Irã. Eu acho que foi realmente muito poderoso, ela disse. Eu não me lembro de nenhum outro presidente fazendo isso. Mas quando você vê isso, você vê o poder militar de um país como os Estados Unidos. Poder bélico muito poderoso. O Irã é um país que vai se agravar com o tempo. É impressionante como o presidente continua a enviar avisos para eles. Eu acho que é muito importante isso. Ele disse, eu vou bombardear mais se você não sentar na mesa e resolver com a gente esse acordo. As forças de Israel também hoje atingiram o centro financeiro do Irã. Então é fundamental saber que isso aconteceu nessas últimas horas. O presidente escreveu uma carta essa semana e eu achei isso fascinante aqui. Ele quer que as pessoas os vejam de forma diferente. Ele disse que, apesar de suas vantagens históricas e geográficas, em vários momentos o Irã, nunca em sua história moderna, escolheu o caminho da agressão, mas o caminho da paz. Ele continua dizendo, apesar de possuir superioridade militar sobre muitos de seus vizinhos, ele nunca iniciou uma guerra. Eles atacaram Dubai, eles atacaram outros países, mas não importa o que estivesse acontecendo entre os Estados Unidos, Israel e o Irã decidiu entrar em guerra contra os seus vizinhos. Eles podem entregar o seu urânio. Eles podem entregar os seus mísseis balísticos. Eles disseram não a tudo isso repetidamente, porque eles estão obcecados em construir armas nucleares. O que aprendemos com esses regimes por décadas? Eles tomam medidas e passos que eles estão decidindo, e por isso é intolerável que eles continuem fabricando, construindo armas nucleares. Então, por isso é necessário construir como se fosse um tipo de guarda-chuva para proteger contra armas nucleares. Infelizmente, não temos muitos dos nossos aliados tradicionais, mas, embora tenhamos acabado com... Eles têm só posse de algumas armas, mas eles podem... Nós temos aliados da OTAN, que impedem que as nossas aeronaves voem em torno do seu espaço. Então, nós temos que tentar acabar urgentemente com esse regime. Se você olhar para os franceses, os espanhóis e para os italianos, que estão decepcionados, alguns americanos vão olhar com desdém. Veja que essas imagens são tão poderosas. Essa é a maior ponte no Irã que está em chamas agora. Então, por que não intervir? Por que não impedir que o povo iraniano, o próprio povo iraniano, se levante? Talvez o povo iraniano está com medo porque não se sabe, ou até porque sabem que vão ser retaliados. Mas ontem à noite ele alertou. Ele disse que vai atingir com muita força nas próximas semanas, e o presidente está cumprindo
cumprindo o que ele disse ontem à noite. Então temos agora a ação associada com os Estados Unidos, com a força destruidora. É uma fúria essa como se fosse um leão rugindo. Israel e Estados Unidos, a diferença entre eles é de como os países precisam conduzir esse conflito, impedindo que o Irã possa produzir armas nucleares. Então não há uma forma diferente de opinião dos dois países, Israel e os Estados Unidos. Então, quando você vê aqueles mísseis e os drones, tudo aquilo, aquela confusão que eles fazem, o medo, as pessoas em Tel Aviv com medo, vivendo, escondendo por muito tempo em abrigos antiaéreos. Eles entendem que é necessário. Eu oro por eles, eu oro pela paz, inclusive nessa época que é a época da Páscoa judaica. Está bem claro que estamos atacando eles com muita força. E o Trump está fazendo o que ele prometeu. Estamos fazendo o que ele prometeu. O que ele faz, o que ele divulga, ele está passando uma mensagem, e essa mensagem é bem clara para os terroristas. Quando você vê com seus próprios olhos, o impacto é diferente. Por isso que é importante. Isso é importante para o Irã, isso é importante para os nossos outros adversários também que vejam isso, para saber o que a América pode fazer, o poder dos Estados Unidos. Dê uma olhada em todos os vídeos que o presidente postou recentemente. Nós estamos atacando algo do tamanho de uma unha. Você vê que é uma situação muito séria, mas os Estados Unidos estão sendo muito cirúrgicos em seus ataques. Nunca tivemos um presidente assim, de uma potência, de uma força. E nós esperamos que tudo seja para o melhor, que acabe bem, para o melhor para o nosso povo, para o melhor para o resto do mundo. O presidente falou quão decepcionado ele está com os aliados da OTAN. Ele também falou ontem à noite sobre o fato de que as pessoas fecharem o Estreito de Hormuz. Ele precisa de agir. Agora é a hora. Então temos que agir e fazer algo a respeito. Achei o discurso dele ontem à noite muito poderoso, uma mensagem. Ele está mandando uma mensagem agora através de suas redes sociais e pela internet, que os Estados Unidos não estão de braços cruzados. E o presidente também está falando de forma comovente que desses heróis que perderam sua vida nesse momento difícil, pessoas que estão pensando agora, americanos, sobre esse processo de luto. Sabemos que os Estados Unidos estão conquistando, mas também há perdas, e ele lamenta muito sobre isso. E o Irã está semeando isso como narrativa desde o primeiro dia. É necessário reconhecer o custo desta guerra. Bem, está aí para você algumas informações do que acabou de chegar agora dos Estados Unidos diretamente do Irã.